Graça e paz a todos os irmãos, sejam bem-vindos a mais um Pentecast Podcast. Meu nome é Vitor e hoje eu estou aqui do lado com o pastor Robson. Olá, muito prazer a todos, graça e paz, é um prazer estar com vocês. Pastor Robson da nossa igreja lá de São Paulo, depois do Templo Santo, no Jardim Vista Alegre. Isso mesmo, nosso pastor presidente, pastor Eurípides, juntamente com o pastor Edson, manda um grande abraço para todos, é um prazer estar com vocês. Pastor Robson está passando um tempo aqui em São Vicente, né? Quase uma semana praticamente aqui em São Vicente. E aí eu falei assim, pastor, vou te puxar para fazer um podcast aí. Vou aproveitar que o homem está aqui, né? Pegar e fazer um podcast com ele. A gente estava devendo há muito tempo, né? Desde o ano passado, fazer um podcast com o Pastor Júnior. O Pastor Júnior é nosso professor aí do seminário bíblico William Seymour. Então, seja bem-vindo, pastor. Graça e paz. Amém, amém, graças e paz. É um privilégio imenso estar aqui com os irmãos, conhecendo aí nosso irmão Vitor, aluno do seminário. E glória a Deus por isso, né? Por essa oportunidade. Vamos que vamos. Isso aí. E aí a gente está aqui com o pastor Rui hoje. A gente teria a presença do pastor André, mas o pastor André não pôde comparecer, então numa próxima oportunidade a gente faz um podcast com ele. Dá até para juntar todo mundo, se for o caso, mas se não der, a gente faz só com o pastor André, mas a princípio seria legal juntar, né? Mas, então é isso. Eu queria começar, pastor, te perguntando quando e onde o senhor nasceu. A gente vai seguir uma linha assim mais cronológica e depois, conforme for fluindo, a gente vai fazendo outras perguntas aí para o senhor. Tá bom. Eu nasci em 1983, né? No dia 9 de junho, aqui mesmo na cidade de São Paulo. Então, sou natural da cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Moro aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Nasci, fui criado na cidade de São Paulo, nunca saí daqui, sempre, desde que nasci até os dias atuais, estou aqui. Não sei até quando, mas até o momento cresci e vivi aqui em São Paulo. Sempre em São Paulo. E o senhor já foi para algum outro estado? Sim, já fui para Minas, já fui para o Rio de Janeiro, já estive na Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Certo. E, no caso, o senhor tem esposa, tem filhos? Como é que é a sua vida conjugal? O senhor tem esposa? Não, eu sou solteiro, tá? Não tenho filhos, tá? E vivo com uma mãe, com a minha mãe, e com uma irmã. Tenho uma irmã que é casada e vivo com a minha mãe e minha irmã aqui na minha casa. Né, sou órfão de pai, né, meu pai já faleceu, já vai fazer 13 anos, né, agora em setembro já fazem 13 anos, e uma irmã que é a do meio já é casada, mora minha mãe, minha irmã mais velha e eu caçula. Ah, entendi. E aí, o senhor, no caso, então, o senhor sempre foi cristão evangélico ou o senhor acabou encontrando o evangelho no meio do caminho, no meio da trajetória? Eu fui criado numa tradição familiar católica, né, até os meados 14 para 15 anos, eu ainda frequentei a igreja católica, e por volta dessa idade, faixa etária, eu tive contato com a religião evangélica, através de uma irmã, a pastora Hilda, que a gente tem o costume de chamar ela de irmã Hilda, né? E como ela falava algumas coisas que o padre da igreja que eu frequentava, ele contradizia, né? Ele falava uma coisa, ela falava outra, e eu cheguei a um momento que eu precisava entender, eu estava meio perdido. Então eu tomei uma decisão seguinte, eu falei, olha, eu vou ler a Bíblia e eu vou ver qual a fala tem mais coerência, se é a da irmã ou se é a do padre. E para o meu espanto,
a irmã tinha uma fala mais coerente com o texto bíblico. E uma certa feita, numa missa, o padre nos disse o seguinte, que quando um crente viesse nos criticar, na época eu era católico, né, porque adorávamos imagem, nós devíamos falar que nós não adorávamos imagem, mas que aquilo era apenas uma lembrança, uma referência. E aí aquilo, né, para mim, bastou. Só que na mesma missa, eles entraram com uma imagem nas mãos, em louvor e adoração àquela imagem. Então, naquele momento, eu percebi o seguinte, falei, bom, isso aqui é adoração. Isso aqui não é só uma referência, não é só uma lembrança. Então, a partir daquele momento, eu rompi com o catolicismo. Mas ainda demorou por volta de 5 anos para mim se entregar a Cristo. Entendi. E isso foi em que meados? De qual ano, mais ou menos? Por volta de 97, mais ou menos, né? Eu acabei rompendo ali com a minha prática no catolicismo. E eu fiquei de 97 até 2002. Então, assim, eu participava de alguns cultos, frequentava alguns cultos, frequentava algumas igrejas, mas nunca tinha tomado aquela decisão. Até que, em agosto de 2002, o culto de ceia na IDPB do Vista Alegre, o Senhor me convenceu e ali eu percebi que eu precisava de Cristo. Entendi. Então, o senhor passou por algumas igrejas, assim, mas não como um membro ativo da igreja, mas visitando, né? Fazendo algumas visitas, e aí um dia o senhor visitou a IDPB Vista Alegre e se sentiu tocado lá. Exatamente. Visitei IDPB Vista Alegre por conta do pastor Robson, que na época ainda era jovem, né, como eu. A gente mora, agora não, né, que ele é casado, mas a mãe dele ainda mora em frente à minha casa. Então a gente cresceu praticamente junto, né, quando ele veio morar aqui. A gente ainda era menino, né, bem menino, nós crescemos junto. E ele fez alguns convites para mim, um dia eu decidi ir lá, e aí eu acabei gostando tinha muito jovem na época, né, tinha o grupo, tinha o pastor Edson, que era um dos líderes, a Sheila, o Elias, que eram irmãos referência para a gente ali na liderança, e aquilo acabou me chamando a atenção, então eu frequentei com mais vezes, né, a IDPB do Vista Alegre, do que outras denominações. E aí surgiu o convite assim para ele. Na realidade, a gente sempre cresceu, nós crescemos juntos ali na rua, né? Na comunidade, jogávamos bola no campinho. Muitas das vezes peguei bicicleta dele emprestado para poder andar de bicicleta, porque eu não tinha. A gente se divertia, bagunçava, toda a molecada ali junto, né? E aí sempre chegava próximo do horário, minha mãe dava aquele berro, né? Bora, Robinho, bora pro culto, vamos pra igreja, vai tomar banho. E aí eu sempre básico de adolescente, né? A gente fica assim, alguém quer ir, quer ir comigo, vamos comigo, vamos comigo. E aí até que um dia, pela misericórdia do Senhor, ele aceitou o convite, e graças a Deus o culto foi uma grande bênção, ele gostou, e aí começou a ir mais frequente, e aí pela misericórdia de Deus aceitou a Jesus, ali se tornou pastor, fez toda a sua caminhada cristã, foi muito gratificante ver tudo isso acontecer na vida dele, como vem acontecendo até hoje, né? E aí foi isso, no culto de Santa Ceia, né, pastor? Na verdade foi assim, durou uns 5 anos. Eu tocava numa banda de rock, punk, né, eu andava muito com os punks, skatista, esse pessoal do rock, né? É, chegou um certo momento que eu percebi que aquilo ali não me satisfazia, aquilo ali não me preenchia, apesar de gostar muito, né, na época, né, do estilo, da música, enfim. Uma irmã, que, né, na verdade, assim, eu tive contato com o povo evangélico por causa da minha irmã. A minha irmã trazia alguns irmãos para orar aqui em casa, né? Eu não gostava, então eu saía antes. E uma dessas irmãs disse para minha mãe o seguinte: eu estava num momento assim, meio perdido, né? Que ao mesmo tempo eu queria estar com aqueles amigos, ao mesmo tempo aquilo não me preenchia.
E essa irmã falou para minha mãe assim que eu iria me afastar desses amigos, que ela ia perceber aos poucos, eu ia me afastar, e eu ia ficar meio que sozinho, e daquele momento ali a minha vida ia mudar. Ia mudar, eu ia conquistar algumas coisas que eu sempre quis, mas minha mãe nunca imaginou que isso seria a minha ida para a igreja. E meses depois dessa fala dessa irmã, eu lembro que eu fui no último evento de rock com essa galera, e aí eu vi muitos deles usando droga, bebendo, e eu percebi que aquilo ali não me preenchia, quando um deles veio até a mim com um cigarro, né, de maconha na mão, e falou para mim assim: o diabo é o pai do rock. Aí naquele momento eu discordei dele, pensei comigo, o diabo não é pai de nada. E aí eu voltei para casa meio frustrado, né, e aí uns fins de semana depois, eu passei em frente, eu sempre falo isso nas igrejas quando eu vou pregar, eu passei em frente a uma lanchonete, onde uma família de irmãos da congregação cristã eram os donos. Então eu sempre frequentava essa lanchonete. Até porque na época eu achava a filha dessa irmã bonita, então eu frequentava lá. Aí ficava mais fácil, né? E aí um dia eu passei por lá, eu não entrei, cumprimentei a irmã, já era uma senhora, mas era ela era muito gente boa, assim, sabe? Muito simpática. E eu dei um tchau para ela, ela respondeu e eu vi um brilho diferente no rosto dela. Eu senti algo diferente naquele momento, eu falei, eu senti, eu preciso ir para a igreja hoje. E desse dia em diante eu comecei a frequentar mais afinco, até o primeiro domingo de agosto de 2002, e ficou marcado para mim. Entendi. E aí, aí depois disso, né, desse culto, então, aí o senhor começou a passar a frequentar mais a IDPB. Isso, aí eu aceitei a Cristo ali na IDPB, eu fazia um curso de semana de administração, e aí o pastor não me via na igreja na semana, né, e no outro fim de semana ele me pegou no pé. Eu falei, não, pastor, eu não vim porque o pastor Icos, né, sempre gostava de pegar no pé da gente. Eu falei, não, pastor, eu estudo à noite, né, faço um curso, trabalho de manhã e estudo à noite, e aí eu só consigo vir aos fins de semana. Ele falou, pensei que você já tinha abandonado a gente. Eu falei, não, pastor, a decisão que eu tomei é séria. E dali em diante foi só crescendo, sempre ali na IDPB. Eu saí da IDPB já alguns anos depois, mas a minha juventude, mocidade, aí fui para as escolas bíblicas, depois para o seminário, até a IDPB me formar pastor. Entendi. E o senhor fez o seminário em que época? Nós começamos, irmão, no ano de 2005, no seminário no Vista Alegre. A intenção era ir para a Continental, porque a escola era lá, mas o pastor Lázaro tinha um projeto de montar um núcleo ali no Vista Alegre. Então eu comecei ali no Vista Alegre, em 2005, começou eu, a mãe do pastor Robinho, o pastor Edson, a irmã Cristina, a pastora Silvana, que hoje está lá em Bragança, e teve mais alguns irmãos. Eu lembro que nós começamos em 35 alunos, e por alguns problemas, falta de professor, o pastor Lázaro, numa época, foi morar em Bu das Artes, então tinha dificuldade de vir para dar aula para a gente. Ele ficou sem carro, tinha que vir de metrô. Então tinha meses que a gente não tinha aula, então isso durou um pouquinho mais. A gente passou, ficou praticamente, a gente foi se formar praticamente em 2010, começo de 2011. Então foi bem complicado o começo do seminário no Vista Alegre. Hoje quem vê a escola, vê a estrutura, não imagina como é que foi no começo. Mas foi ali em 2005 a gente começou. Então durou esses 5 anos para concluir o curso por conta dessas dificuldades, então. Exatamente. Por exemplo, a matéria de Atos dos Apóstolos eu fiz 2 vezes. Nós fizemos até a metade, depois parou, e aí quando retornou a gente teve que retornar tudo do início. E muitas matérias que nós fizemos hoje já não tem mais na grade. Por exemplo, educação cristã, família cristã não tem mais, geografia bíblica não tem mais, tínhamos teologia sistemática 1, 2 e 3,
Então, muitas dessas matérias foram eliminadas. Então, quer dizer, a gente estudou outras matérias que hoje já não fazem parte da grade. Então, por isso que estendeu um pouco mais também. E por incrível que pareça, ainda eu tenho esses arquivos desses primeiros diplomas, né? O primeiro diploma que foi realizado foi no ano de 2011. Então, 6 anos depois que se iniciou, eu acho que ficou parado bem uns 2 anos, né, pastor Júnior? Desse trâmite de ter professor, de não ter, de ter que fazer matéria e a matéria tem que parar no meio do caminho. Então se durou aí 6 anos para o primeiro diploma na realidade na época não era o William Seymour, era um núcleo de educação teológica, mas saiu o primeiro diploma após 6 anos. E ali estava pastor Júnior, minha mãe, pastor Edson, Tice, vários outros obreiros da casa do Senhor. O Tice veio depois. O Tice foi depois. Era eu, a irmã Ângela. Eu sei que os que se formaram, que receberam o diploma na igreja, nós não tivemos, para você ter ideia, nós não tivemos formação. Isso, não tiveram formatura. Nós só tivemos uma entrega do diploma, né? Foi uma simples homenagem. Eu, a pastora Silvana, o pastor Edson, a irmã Cristina e a irmã Ângela. Isso, eu tenho essa foto até hoje. E aí no seminário o senhor teve contato com o pastor André, que é o professor nosso também. Exatamente, o pastor André foi meu professor de Atos dos Apóstolos. E teve outras matérias também, que agora não vou lembrar. Que foi essa matéria que o senhor fez até a metade, Atos dos Apóstolos. Só que até a metade não foi com o pastor André. Certo. O pastor Lázaro. Certo. Aí, quando retornou foi o professor André. E no caso era só o pastor Lázaro que ministrava as aulas? Era o pastor Lázaro, a pastora Noemi, pastor Elisângela, pastor Robson, a Anúbia, e em alguns momentos o pastor José Carlos vinha para cobrir o pastor Lázaro, algum outro professor. E o professor André. Eram esses os professores, mas a priori era o pastor Lázaro. Entendi. E aí depois ele ministrou Atos dos Apóstolos do começo, do zero, para poder dar andamento no seminário. Exatamente. E as aulas dele ficaram marcadas, né? Porque o pastor André foi... Não que os outros professores não foram bons. Todos os professores que nós tivemos, professores excelentes, pelo menos os que eu tive, não tenho o que reclamar. Mas o pastor André marcou muito porque as aulas dele, eu conseguia sair das aulas dele, eu não sei se é dom que ele tem, se é o chamado dele, eu não sei, mas as aulas dele conseguem ficar marcadas, então é uma coisa que eu lembro até hoje. Então, foram aulas que ficaram marcadas para a história também. E falando assim sobre o seminário, quais matérias assim que o senhor mais gosta, né, que o senhor estudou ou que o senhor gosta de ministrar? Porque às vezes, por exemplo, eu ouço muito falarem assim, quem vai dar do Apocalipse, Daniel, Escatologia. Fugiu a palavra. Vai ser o pastor André? Aí o pessoal fica muito assim, né? Vai ser o pastor André. Porque realmente foi uma aula que me marcou bastante, foi a aula do pastor André de escatologia, que abriu muito a mente, assim, né? A matéria de escatologia, eu já disse para o pastor Robson que eu não tenho condições de ministrar, porque eu não tenho bagagem suficiente para ministrar essa aula. Então, eu sempre indiquei, falei para o pastor Robson do André. A matéria que eu mais gosto é homilética, que é a arte da eloquência da pregação, né? Como você montar um sermão, como você se comportar em um púlpito, como você se comportar ali no microfone, com pessoas, como você driblar a timidez, o nervosismo. São essas coisas, essa matéria que eu mais gosto de ministrar. E hermenêutica, que é a forma de interpretar a Bíblia, né? Como você precisa interpretar as escrituras, os livros, os versículos. E tem uma matéria que eu gosto de ministrar, mas até por escolha do próprio pastor Robson, que é a angelologia e demonologia.
Ah, é que a gente teve aula com o senhor. Ele sempre pede para eu estar ministrando essa aula, inclusive ele foi aluno meu nessa aula. Foi uma turma que eu também não esqueço, não é porque o pastor Robson está aqui na minha frente, não, mas foi uma turma que fizeram 2 trabalhos excelentes, inclusive eu tenho os trabalhos comigo ainda, e aquela turma marcou porque foi uma matéria ela é muito técnica, né, muito detalhista, e eles me surpreenderam nos trabalhos. Mas, a priori, é a homilética, que é a matéria que eu mais gosto. Entendi. Essa matéria que o senhor ministrou de angiologia e demonologia, eu lembro até hoje daqueles exemplos que o senhor deu de música, né? Tem aquela música Poeira, né, da Ivete Sangalo, e tem aquela música do Raul Seixas. E aquilo ficou martelando. E aí eu fico assim, eu sou chato, pastor. Que eu fico prestando atenção na letra até de louvor. Tem detalhes de aula que a gente passa, né, ou que passou por ela, ou que é ministrado por nós, que fica na nossa mente, e é exatamente por isso, foi exatamente por essa citação que você fez, que toda vez que chega neste período, eu tenho como diretor a autoridade de passar a matéria para pessoa específica. Como ele mesmo mencionou, escatologia, quando chega escatologia, já logo não tem outra pessoa para mim para ministrar senão o pastor André. E quando chega também angiologia e demonologia, é a pessoa que eu penso é o pastor Júnior. Exatamente porque ele passa esses análises e não somente esses análises ficam marcados, mas acontece aquilo que você acabou de dizer. A gente aprende e fica mais criterioso, tanto com música secular, como principalmente música nossa, cristã. Realmente isso está adorando a Deus? Realmente isso exalta a Deus? Ou simplesmente vem massagear o meu ego? Então a gente fica nessa... Então tem matérias, por exemplo, no caso de profetas maiores e menores, eu gosto muito que o Jefferson ministre. Já a matéria que eu mais gosto e que eu faço questão de ministrar, e infelizmente esse ano não vou ministrar no William Seymour, mas vou ministrar no núcleo da pastora Noemi na Continental, é a administração eclesiástica. Porque a gente pensa que não, mas a própria matéria de administração eclesiástica nos diz e nos deixa bem claro que o maior administrador que tem que nos orientar é o Espírito Santo. E isso me marca, porque quando a gente pensa em administração, a gente pensa em fazer um projeto, em fazer uma organização, em fazer algo que possa, vamos dizer assim, satisfazer com resultados. E ali a gente aprende, se o Espírito Santo não estiver no assunto, não for realmente o verdadeiro administrador do que vamos fazer, é vão o nosso trabalho, aquilo que a Bíblia mesmo diz. Desanda, né? E o senhor falou que teve aula com o pastor Robson, foi sobre essa matéria? Ou foi o senhor que ministrou? Essa matéria de angiologia eu ministrei para ele. Isso. Sim. Ministrei para ele. Porque o pastor Robson, na época em que eu entrei no seminário, o pastor Robson ainda não tinha entrado na escola. Ele era secretário, né, pastor? Isso, eu era secretário da IDPB na época e tinha aquela questão financeira, apesar que o valor era pouco, né, pastor Júnior, se tratando até os dias de hoje, mas tinha aquela questão financeira. Como eu não trabalhava ainda e dependia da minha mãe, então era aquela, ou um fazia ou outro fazia. Então, como minha mãe já tinha uma idade e era o grande sonho dela, falei assim, não, então você faz primeiro e quando você terminar, eu entro. Foi exatamente o que aconteceu. É que o pastor Robson também, ele não tinha o tempo hábil, né, que nós tínhamos aula de, às vezes era de segunda e terça, às vezes passava a ser segunda e quinta, então o pastor Robson sempre tinha alguma coisa ali na igreja, com o pastor Orix, alguma outra coisa. Então o pastor Robson, ele entrou no seminário depois, eu já estava formado. E eu estava no ensino médio também, estudava à noite, né? Então era muito... Os horários não batiam, né? Entendi. É bem jovem mesmo. Bem jovem mesmo.
Legal. Um exemplo claro, como ele disse, ele nasceu em 83, eu nasci em 85, sou 2 anos mais novo do que ele. Então nós, como mesmo nós comentamos aqui, nós brincamos junto, nós jogamos bolinha, peão, andamos de bicicleta, tudo que a gente jogamos bola, tudo junto, a molecada ali mesmo. E aí quando Cristo nos uniu ainda mais, aí ficou do jeito que nós estamos hoje. Santos para a glória de Deus. Show. E no caso, assim, o senhor tem esse trabalho aqui com a IDPB, de ministrar aula, né? E na igreja hoje que o senhor está, né? Qual que seria a igreja que o senhor está e se o senhor tem alguma atividade na igreja? Eu faço parte hoje, quando eu me desfilei da IDPB, eu comecei a participar da igreja batista tradicional. Até estranho, né? Um pastor, uma pessoa pentecostal e para a igreja tradicional. Eu sempre fui ligado muito a estudo. Mesmo tendo raiz pentecostal, eu nunca fui muito de barulho, de grito, de movimentos, né? Que geralmente a gente sabe que tem na igreja pentecostal. Eu sempre fui mais para a linha mais do estudo mesmo. E aí, eu já tinha me formado pelo Mackenzie, tive contato ali com pastores presbiterianos batistas e participei de uma conferência na Faculdade Batista. E aí, comecei a perceber que eu tinha um alinhamento para aquele sistema, né? E aí eu já conheci o pastor Marcos, fui para a Igreja Batista. Era planos, né? Substituir o pastor Marcos, que ele ia embora para a Bolívia, mas infelizmente a Ordem Batista não aceitou, porque eu não era batista raiz, né? Eles falaram que eu tinha vindo de uma linha pentecostal, então eles não me indicariam. E aí eu fiquei lá até eles acharem o pastor, e aí quando eles admitiram o pastor, eu saí. E aí fiquei uns meses, um tempo sem membrar, e aí eu fiquei uma grande dúvida, né? Vou para algum ministério ou faço parte de algum trabalho de missão? E aí eu conheço uma pessoa que faz trabalhos na África e faz trabalhos aqui também no Brasil, na missão. Eu me juntei a eles. Então, é uma instituição chamada Ministério Igreja Templo Sem Paredes. Tá? Não é uma igreja que se reúne constantemente como as outras igrejas, mas é uma reunião de membros onde a gente tem um trabalho foco mais voltado para a missão. Então, é asilo, presídio, moradores de rua, lar de crianças, trabalhos em hospitais e o trabalho majoritário, né, chefe, assim, em Moçambique e na Tanzânia, que é onde temos um pastor lá, o pastor missionário Ronaldo Eugênio, que ele é o líder lá, até ele e a família dele está lá, e nós aqui no Brasil, com nossos dízimos, ofertas, sustentamos o trabalho lá também, aqui e lá, né, as ofertas, os dízimos, os recursos que entram para esse trabalho, tanto aqui quanto lá. Mas aqui a gente ainda vai além do dízimo, né? O dízimo geralmente vai para o trabalho lá na África. Lá a gente já tem terreno, nós temos uma escola funcionando lá em Moçambique, e já na Tanzânia já está sendo construído também escola. Tudo com recurso dos dízimos e ofertas. Então hoje eu faço parte desse trabalho. Essas escolas que estão construindo, escola mesmo para estudo, não estudo teológico, mas estudo bíblico. Ah, tá. Estudo bíblico, mas com pretensões de alfabetização mesmo. Ah, sim. A ideia é formar esses primeiros irmãos, capacitá-los para depois cuidar das crianças, porque a gente começou um trabalho lá de 20 crianças aproximadamente. Hoje já tem mais de 2 mil crianças, né? É um projeto chamado Projeto Arroz e Feijão. São crianças de aldeias que não têm o que comer,
onde a gente consegue alimentar com arroz, feijão, um suco, um doce. Hoje já é mais de 2.000 só na cidade de Beira, em Moçambique. E esse trabalho, ele fluiu e alcançou algumas tribos Maasai, que é lá na Tanzânia. Então, há pretensões de alfabetização também, mas a princípio é criá-los, né, ensinando Bíblia para eles, e assim formando e preparando eles para futuramente ser professores dessas novas crianças. Certo. E então, no caso, o senhor não faz parte mais dessa igreja batista tradicional, né? Aí o senhor faz parte somente desse ministério, né? Isso, exatamente. O que é que acontece? Quando a igreja batista decidiu, né? A diretoria foi contra. Mas, como é uma igreja independente, ela depende da ordem e da associação batista. Então, eles foram muito claros quanto a isso. E aí, quando eu chamei a vice-presidente, porque quando um pastor da Batista sai, eu não sei se o irmão sabe como é que funciona a Batista, mas é diferente da IDPB. A IDPB só tira um pastor se a junta decidir. A Igreja Batista não, a Igreja Batista é quem decide. É a igreja, uma assembleia, né? E a assembleia também escolhe quem é o pastor. Então, como foi definido que eu não poderia ser o pastor, eu chamei a vice-presidente, que aí o pastor já tinha ido embora para a Bolívia, e aí a vice-presidente fica sendo a presidente até vir o pastor. E aí eu falei para ela que eu ia estar me desfiliando, né, por conta desse trabalho, mas eu queria continuar congregando com eles ali, mas eu não daria mais o meu dízimo ali, porque o meu propósito era usar o meu dízimo nesse trabalho de missão, por isso que eu ia me desmembrar. E a partir do momento que eu falei isso, não foi aceito por eles, né? Então, eu saí definitivamente da Batista por conta disso. Entendi. E nesse trabalho, o senhor tem alguma pretensão de sair para fora do país, para fazer por um tempo missões, condição? Não, eu nunca tive pretensões de me tornar um missionário ou fazer uma viagem missionária, não. As minhas pretensões sempre foram o ensino mesmo. O ensino. Tanto que a IDPB me formou pastor, eu carrego esse título de pastor, mas eu não me vejo como um pastor ordenado, por exemplo, um pastor presidente de uma igreja, cuidando ali de ovelhas, responsável por aquele rebanho. Eu me vejo na parte de ensino. Isso já foi me falado, até pelo pastor Lipe já me falou isso. Alguns outros pastores já foram claros em relação a isso e eu já tenho consciência disso, né? Então eu não tenho pretensões de ir, mas eu tenho pretensões, por exemplo, da parte de ensino. Então aqui a gente tem muita coisa para fazer, né? Aqui no Brasil, e eu tenho pretensões aqui, não fora. Entendi. Na verdade, eu não tenho chamado para missão. Uhum. Essa é a verdade. E também acho que nem por conta também daria por conta do seu trabalho, né? A vida aqui assim no Brasil, no caso. Apesar, assim, a pessoa que tem um chamado para missão, ela tem que abrir mão de tudo. Trabalho, carreira, escolar, tudo isso. Ela tem que abrir mão. Se ela quer ir para a missão, ela tem que abrir mão de família, ela tem que abrir mão do país. E eu não sinto esse chamado, eu não me sinto preparado para isso. Eu me sinto bem numa sala de aula, eu me sinto bem com ensinando pessoas, ensinando a Bíblia. Isso eu me sinto bem. Então, por exemplo, eu me sinto bem pregando para os moradores de rua, eu me sinto bem pregando ali para as irmãs naquele asilo, são irmãs que estão ali sozinhas. Então eu me sinto mais próximo dessas pessoas no tete a tete, como a gente vai falar, né? Não é ali num culto, mas ali do lado, sentado, desabafando. Eu me sinto meu chamado mais assim do que fora. E esse ministério que o senhor falou é Ministério Templo Sem Paredes, né? Isso. E esse ministério o senhor conheceu, ele é um ministério que pertencia a essa igreja batista ou como é que o senhor
conheceu? Não. O presidente do trabalho, nós trabalhamos juntos no ano de 2001 para 2002, a gente trabalhava na mesma empresa, e depois eu fui trabalhava na região da Lapa, né? E aí eu fui transferido para o centro de São Paulo. Lá eu conheci o Talone. Inclusive o Talone é um ex-jogador de futebol. E ali, é até engraçado isso que eu vou falar. A gente estava fazendo uma mudança de um prédio, de um escritório, de uma sala de um prédio para uma outra. Então nós estávamos na 24 de maio e nós íamos mudar para Barão de Itapetininga. Então cada móvel que a gente levava, a gente parava no bar. Esse Talone tomava uma cerveja e eu tomava uma coca. Já no final do dia ele já estava mais alterado, né? E eu tinha uma pulseira com o nome de Jesus no braço. E aí eu vi que ele ficava olhando para aquela pulseira e tal. E aí, um momento, ele falou para mim assim: sabia que esse nome é o nome mais poderoso que existe? Quando ele falou isso, eu me assustei pela situação que ele estava, né? Porque como um cara num bar, já de fogo, está falando isso para mim? Só que ele falou assim: eu sei o que você está pensando, mas não olha para mim, a situação que eu estou. Ele falou: eu nasci no berço evangélico, fui cristão, hoje eu estou afastado, mas eu sei o poder que está nesse nome. E a partir daquele momento ele começou a pregar para mim e me levar para a igreja, mesmo na situação que ele estava. E aí eu aceitei Jesus e ele continuou na vida de farra. E eu saí da empresa, a gente se afastou durante um tempo. E quando eu retomei contato com ele, ele estava na igreja de novo. E aí a gente, conciliando trabalhos e experiências, deu calhar dele estar presidente nesse trabalho e eu estar junto a ele. E aí, nesse caso, o senhor tinha citado a pastora Hilda, isso, né? Que aí foi nessa igreja, no caso, assim, com esse rapaz, né, que... Não, esse rapaz é uma outra experiência. Ah, entendi. A irmã Hilda foi a primeira igreja evangélica que eu entrei. A irmã Hilda foi assim, olha, ela vinha na minha casa para fazer o culto, eu saía antes. Eu não gostava de crente. Que foi no caso foi a sua irmã que trazia para dentro de casa, né? E aí, num dos dias que ela veio, por algum motivo, creio de Deus, eu não consegui sair antes. E aí, por educação e respeito, eu fiquei e acabei gostando do que aconteceu. Os louvores que foram cantados, a palavra, a forma, e aí acabei tendo mais contato frequentando a igreja dela. Mas quando o Talone, que é esse rapaz, né, do trabalho lá de missões, quando ele falou de Jesus para mim, eu já ia na IDPB. Eu já estava frequentando a IDPB. Então, na verdade, as palavras dele foram assim, um incentivo maior para eu tomar minha decisão. Mas aí eu já estava na IDPB, frequentando a IDPB. Entendi. E aí, no caso, a sua irmã, né, que fazia essas reuniões com essa pastora Hilda, e aí, no caso, o senhor disse que a origem da sua família é uma origem católica, né? Então, assim, a sua irmã, no caso, seria uma pessoa também convertida ao evangelho, no caso? Não. Na verdade, quem se converteu somente foi eu. Entendi. Entendeu? A minha irmã, mais a do meio, ela é católica frequenta, né? A minha mãe, ela é católica, mas não é de frequentar a igreja. E essa minha irmã, a mais velha, ela é católica, mas ela é mais voltada para o espiritismo. Na verdade, eu sou o único na minha casa evangélico. Entendi. E antes disso, o senhor tinha dito também que o senhor tinha uma banda de rock, é isso? Participava de uma banda, é isso? Isso, era uma banda de punk rock. Entendi. E aí o senhor... Eu até tentei me envolver na música na igreja, né? Porque eu tenho um conhecimento de música não muito avançado, é um conhecimento básico, mas eu percebia que a coisa não fluía. E eu via que sempre Deus me levava para o ensino. Então eu desisti da música e aí me dediquei mesmo ao ensino. Quando eu entrei no seminário, eu decidi que eu ia me dedicar na parte de ensino. E aí eu deixei de lado a música.
Entendi. E essa faculdade, o senhor citou que estudou na Mackenzie, foi teologia que o senhor estudou lá? Na Mackenzie foi assim, em meados de 2007, 2008, o governo autorizou o reconhecimento da teologia pelo MEC. Então, como o Brasil não tinha muitos teólogos formados com diploma, o que o governo fez? Aqueles que já tinham feito seminários, eles poderiam validar os seus créditos, chamavam assim, né, validar os seus créditos, em algumas faculdades. E a gente tinha que levar o diploma e levar o histórico. Então eu levei o histórico, levei o diploma, eles aceitaram, aí elimina algumas matérias, só que aí você teria que estudar 1 ano dentro da faculdade. E aí eu fiz um vestibular, eram 40 vagas, eram 50 vagas, e eu entrei na vaga de número 40. Aí eu consegui acesso e entrei. E aí eu fiz esse 1 ano, e você sairia com grau de bacharelado, né? Então, a minha primeira graduação foi bacharel em teologia, por conta do seminário. Então, o acesso à faculdade só foi possível por causa do seminário, porque eu já tinha o histórico das matérias, e aí eu consegui o acesso ao bacharel. Entendi. Entendeu? E, assim, dessa caminhada que o senhor tem, o senhor falou que, no caso, deixa eu até ver aqui, que eu costumo anotar. Eu tenho esse costume de ir anotando, porque é como se fosse entre aspas, uma biografia da pessoa, né? Então, todo mundo que eu converso, assim, em podcast, eu vou anotando. Eu anotei do pastor Robson, do pastor Eurípides, já anotei, saiu anotando. E aí, no caso, o senhor falou que foi em 97, mais ou menos, que o senhor começou a frequentar o meio cristão evangélico, é isso? Isso. De 97 em diante, mais ou menos. O dia eu não vou saber te dizer, né? Já faz bastante tempo. Mas eu fiz 17 anos no ano 2000. Eu comecei a frequentar aí 14, 15 anos, então é meados de 97. Eu sei que demorou 5 anos, eu fui aceitar Jesus já em 2002, né? Então ainda passei... Era assim, eu lia muito a Bíblia. Quando eu decidi que eu ia ler a Bíblia para saber quem estava certo, se o padre ou a pastora, eu dei continuidade. E aí, na época, eu andava de skate. Eu tinha um amigo chamado Alexandre, e ele falava muito da Bíblia e do Apocalipse para mim. Só que ele não era cristão, mas ele também lia. E aí ele começou a falar, lê Apocalipse, lê Apocalipse. Aí eu comecei a ler e eu ficava meio assustado. Eu falava, Jesus vai voltar, eu preciso aceitar Jesus. Mas ao mesmo tempo eu falava, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero ser crente. Mas eu ficava naquele dilema, sabe? Uhum. Eu vou aceitar Jesus, mas eu não quero, mas eu preciso. Se ele voltar amanhã, se eu não aceitar... Então foram 5 anos nesse dilema, a ponto de eu sair de manhã para trabalhar. Eu comecei a trabalhar bem novinho, né? Eu tinha 15 anos. Então eu saía para trabalhar e eu falava assim, Deus, eu vou aceitar Jesus essa semana. Só que quando eu voltava do trabalho, eu já falava, Deus, me perdoa, porque eu não vou aceitar, eu não quero. Eu errei, eu não quero. Então eu ficava nesse dilema. Só que uma semana antes de eu aceitar Jesus, eu pensava muito assim, o que minha família vai pensar, né? A minha mãe sempre falava para mim assim, você tem que pensar direito. Eu sempre falava, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser crente. Aí ela falava, pensa direito, você com esse negócio de rock, com esse negócio de skate, você não vai durar 2 meses na igreja. E aí meu pai falava para mim também que eu tinha que ver o que era certo, porque essa decisão é uma decisão muito séria. Então eu fiquei num dilema muito grande. E aí um domingo antes eu fui para casa de uma tia minha. E essa tia, ela tem um irmão que hoje é pastor da Assembleia. Esse dia ela me chamou e falou, eu preciso falar com você em particular. Aí me levou para outro lugar. Ela não é evangélica. Ela falou, olha, eu vou te falar uma coisa bem séria,
Ela falou, você não nasceu para ser roqueiro, você nasceu para ser crente. Aí eu parei, deixei ela falar, ela falou, olha, eu olho para você e eu vejo meu irmão. A mesma paz que o meu irmão transmite, você transmite também. Então não olhe para sua família, não olhe para sua mãe, não olhe para seus amigos, não olhe para ninguém. Vai e faça o que está no seu coração. Seu coração é ser crente, vai lá e toma essa decisão. Não olha para ninguém. Então aquilo foi o empurro final que eu precisava. E aí no outro domingo, aí eu lembro que não teve apelo. Eu esperando o pastor ir fazer o apelo, o pastor não fez. Ele já ia dar a bênção apostólica, eu levantei a mão. Eu lembro como hoje, eu levantei a mão e aí ele perguntou o que eu queria. Eu falei, eu quero aceitar Jesus Cristo. E aí eu lembro que eu fui lá na frente, o Tice na época desceu, ele ainda brincou comigo, falou no meu ouvido assim, você já era crente? Eu falei, não. Você tem maior cara de crente, mano. Eu falei, não, nunca fui crente. Mas aí foi assim que aconteceu. Entendi, teve essa transição, né, do catolicismo que o senhor falou, né, da tradição que o senhor tinha, né, na família, e aí esse apunhado de pessoas, né, que foi de certa forma motivando, né, e introduzindo no meio cristão evangélico, né, e aí então de 2002 para cá então começou a sua jornada cristã, né, de fato. Exatamente. Isso, exatamente. Aí em 2002 eu aceitei Jesus. E em março de 2003 eu me batizei na IDPB, na própria igreja IDPB do Vista Alegre. Lá tinha um tanque na época, hoje não tem mais. Me batizei ali. Fui para o seminário ali, me formei ali e fui consagrado pastor ali na Continental. No mesmo dia foi ordenado pastor do Paulistano, me fugiu o nome agora. Hamilton foi ungido, foi ordenado nessa data. A pastora Silvana foi ungida comigo e alguns outros pastores que agora me falham a memória. Se eu não me engano, o pastor Edson ali também ou não? Pastor Edson, exatamente. Ali eu não lembro agora se foi dia 10 de dezembro ou foi dia 11 de dezembro de 2011, porque eu tinha me formado, eu estava terminando a graduação ali no Mackenzie, ainda brinquei com um amigo lá da sala, falei, eu vou ser ungido a pastor tal dia, aí ele me presenteou com um monte de livro, falou, então esses livros aqui é para você começar a sua biblioteca. Então, foi assim que tudo começou. Entendi. E vocês cresceram praticamente junto, né? Morava de frente e... Na realidade, eu não conhecia o Vista Alegre, que é o qual onde minha mãe morava. Minha mãe já havia morado ali alguns anos atrás. Foi ali que ela conheceu meu pai em si. E eu estava vindo da Vila Sabrina. Meus pais tinham se separado. E aí minha mãe voltou a ter contato ali com o pessoal, né? E ali comprou a casa onde ela mora. E aí foi quando eu conheci o pastor Júnior, no caso, na época não era pastor, né? E nós éramos amigos apenas. Como eu disse, ali como a gente morava de frente para a casa do outro, né? Foi aí que a gente foi tendo amizade, né? Ali nós batíamos bola, ali nós brincávamos. Muitas das vezes eu batia ali no portão dele para pedir a bicicleta emprestada. Como eu disse, eu andava de bicicleta com ele. E foi ali que foi vindo a amizade, né? E aí a gente vem carregando até os dias de hoje. A escolha pela IDPB do Vista Alegre tem muito dedo do pastor Robson. O pastor Robson e da mãe dele. Mais dele do que dela, né? Porque o meu contato maior era com ele. Então... muito da escolha e da decisão pela igreja na época, porque para sair da minha casa, irmão, até a IDPB do Vista Alegre, a gente passa em mais de 10 igrejas. A gente passa por mais de 10 igrejas. Então, assim, às vezes a pessoa pensava assim, mas você passa por quase 20 igrejas e você vai congregar lá naquela igreja? Mas tinha muito dedo dele ali, né? Então, assim... ele falava da igreja, dos jovens, do pastor, da liderança. Então tudo isso eu fui colocando
num papel para tomar a decisão, né? Então eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu me identifiquei, já conheço ele, né? Então para mim tá mais fácil. Então o pastor Robson tem um dedo grande aí nessa questão da escolha, né? Da força maior ali para tomar essa decisão. E nessa caminhada que o senhor tem aí de mais de 20 anos, né, de convertimento, o senhor se batizou em 2003, que o senhor comentou, né? Isso. E então, nesse tempo todo, assim, qual que foi uma situação que aconteceu, uma experiência que o senhor teve, assim, que o senhor falou assim, olha, isso aí foi a mão de Deus, né, uma situação que marcou, assim, na sua vida? Eu tava pensando nisso hoje, né, depois que eu vi lá a sua mensagem. Olha, se fosse falar aqui várias, né, existem muitas, mas uma mais recente que marcou demais para mim, há um ano, quase 2 anos aí, né, que passou, eu perdi uma prima, e essa prima, ela se converteu primeiro que eu, e depois de um tempo já convertido, ela se afastou, né, dos caminhos do Senhor, e ela foi acometida com um câncer, e esse câncer judiou muito dela, né, ela perdeu os movimentos da perna e tal, e ela estava acamada e entrou a pandemia. E com a pandemia a gente não visitou mais ela por um cuidado, né? A gente tinha medo de ir lá, ela estava com a imunidade muito baixa, então a gente tinha medo de ir lá e transmitir Covid para ela. Então, pôr a mão de repente em algum objeto ou na casa dela, alguém passar a mão e ela pegar Covid e ela não ia aguentar. Então, por esse motivo a gente não ia lá. Só que chegou um momento que Deus começou a falar para mim que eu precisava ir lá e falar algo para ela. Só que era algo muito duro de ser falado, e eu falei que eu não iria. Só que Deus começou a me incomodar, igual incomodou Jonas. E eu sabia que eu tinha que ir lá falar isso para ela e depois eu não iria mais vê-la. Eu tinha essa certeza, só que eu não podia falar isso para ninguém na minha casa. E aí eu falei para minha mãe, assim, minha mãe sempre conversava com ela, falei, marca com ela, fala que eu preciso ir lá visitá-la e eu preciso falar algo de Deus para ela. Quando nós chegamos ali na casa dela, nós mantivemos uma distância, que ainda a pandemia não tinha acabado totalmente. E eu disse para ela o seguinte, falei, olha, prima, a gente tinha muita liberdade, muita amizade, a gente brincava muito. Então a gente ia para a casa dela e ficava até altas horas lá, comendo, dando risada, brincando. A gente tinha uma liberdade muito grande com ela. Falei, olha, prima, é o seguinte, Deus mandou vir aqui não para orar pela sua cura. Apesar de que eu vou orar pela sua cura, mas não é por sua cura que Ele mandou vir aqui. Ele mandou vir aqui porque você precisa se consertar em uma área da sua vida, porque Ele quer a sua alma. Eu sabia que, eu falei, Deus quer te salvar e te levar para o reino. Ele não está preocupado com a sua cura. E foi muito difícil eu falar isso para ela, porque ela tem 2 filhas. Uma já era adolescente, a outra já era mais mocinha. E ela já estava 2 anos nessa situação. Era difícil falar isso para ela. Eu falei assim, então você precisa se consertar. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que é, mas você precisa se consertar rápido, porque Deus está preocupado com a sua alma. E ela começou a chorar, ela falou para mim, olha, primo, eu realmente tenho um problema com uma pessoa. Eu estava pensando nesses dias que eu precisava fazer esse acerto. E eu vou fazer. Inclusive, ela falou que já tinha comentado com o marido dela. Ela falou assim, eu vou fazer, primo, eu vou fazer porque eu preciso, eu sei que Deus está falando comigo, isso aqui é uma confirmação. E ela falou assim, é um problema com uma pessoa, eu preciso perdoar e pedir perdão para uma pessoa, assim, assado, explicou tal. E aí eu falei para ela assim, amém, glória a Deus, vou orar agora pela sua cura. Só que quando eu orava por ela, eu sabia que eu não ia mais vê-la, né? E depois dali e tal, a gente foi comer, meu primo colocou ela na cadeira de roda, fomos para a mesa, comemos, demos uma risada. E aí, a hora que eu fui embora, eu fui abraçar ela, me despedir. E na hora que eu me despedi dela, eu sabia que era a última vez que eu estava vendo ela viva
aqui, né? Mas eu tinha certeza que eu ia vou voltar a vê-la, né? E eu saí da casa dela com a certeza de que eu não iria mais vê-la. Aí na semana ela foi fazer a cirurgia, que ela precisava tirar os seios, né? Porque o câncer estava no seio e já estava na coluna. Então, primeiro eles iam tirar o seio, para depois começar a mexer na coluna. E ela voltou para casa no meio da semana, estava tudo bem com ela, e ainda eu pensei assim, ufa, eu vou ver ela de novo, né? Aí eu pensava, será que aquilo era emoção minha? E aí no outro dia ela teve uma infecção, teve febre, correu para o hospital e ela veio a falecer. E aí quando eu fui ver ela, eu já vi ela no velório. Então aquilo que aconteceu foi... É meio estranho falar que foi a mão de Deus, mas foi uma experiência muito fantástica, porque foi uma alma que foi salva. Né? Deus mandou lá porque Deus estava querendo salvar uma alma. Então para mim isso foi uma das várias experiências que eu tive que me marcou demais. Certo. Eu não tinha te passado assim sobre isso, mas a gente está tendo agora uma matéria do livro de Timóteo, os livros que foram escritos para Timóteo, Filemão, né? E Tito, isso. E aí o senhor passou essa atividade para a gente fazer do livro Amado Timóteo. E eu creio assim que foi por algum motivo assim marcante para o senhor. E aí eu queria saber do senhor o que marcou assim, o porquê que marcou esse livro, ou se tem somente assim algo relacionado à matéria. Porque eu achei bem interessante a proposta do livro. É algo relacionado mesmo à matéria. Esse mesmo irmão que me presenteou com alguns livros na faculdade, ele já era pastor, né? Já é pastor, aliás, da Igreja Presbiteriana. E ele também que me indicou esse livro, né? Ele falou, olha, como você vai se tornar agora um pastor, compra esse livro. Ele me indicou. E aí ele falou para mim que a proposta do livro era pastores já experientes, contando suas experiências para um pastor novo, para que ele não cometesse os mesmos erros que eles cometeram, né? Porque não é, o pastor, ele é um ser humano, ele vai cometer vários erros durante seu ministério. Então a ideia do livro é justamente colocar para vocês que são os futuros pastores, né? Nem todos querem ser, mas os que vão ser, não cometam os mesmos erros que aqueles pastores cometeram, mas cometam menos, porque nenhum pastor vai deixar de cometer erros, mas a proposta do livro é que eles cometam menos erros e aprendam com erros daqueles pastores e aprendam também com suas experiências. Então a ideia foi mais voltada mesmo por conta do ensino da matéria, não foi algo marcante assim para mim, até porque eu não exerço o cargo de pastor, né? Eu nunca exerci o cargo. Eu, na parte de aspirante, eu fui ungido apenas a aspirante, né? Mas o título pastor, ele vai estar nas costas, né? O resto da minha vida, não tem como tirar esse título. Mas eu não exerço o cargo, nunca exerci. Eu estagiei, na época, com os jovens, mas nunca exerci o cargo, como o pastor Edson, o pastor Robson, entendeu? Mas é mais por conta da matéria mesmo, porque eu sempre tento trazer alguma coisa a mais, né? Eu uso a apostila, eu uso a Bíblia, mas eu sempre tento levar algo mais. Por quê? Porque quando eu fui aluno, eu aprendi a ler livros com o pastor Lázaro. O pastor Lázaro foi aquele que me incentivou a leitura, a conhecimento, a expandir além da Bíblia e da apostila. Ele nunca falava assim, vocês têm que ler só a apostila. Ele sempre incentivava. Tanto que ele falava o seguinte, quem lê 10 livros durante o ano vai ganhar um livro no fim do ano. A Silvana sempre lia. A Silvana, a pastora Silvana, ela conseguia ler rápido, assim. Eu era muito lento na época para leitura. Mas ele me incentivou. Então, quando eu tento trazer um livro a mais, ou um incentivo a mais, tem
nós tivemos agora a conferência na Igreja Batista, da Faculdade Batista, eu até passei para o grupo, né, se alguém se interessasse, que era para os alunos verem também, assim, uma outra linha de pensamento, outros livros, né, outra forma de ensino para expandir o conhecimento. Eu acho que isso nunca foi minha intenção quando eu passo algo assim, fazer com que a pessoa mude da IBPB para outro ministério, jamais. Mas no sentido assim, poder conhecer outras linhas de pensamento, ver como que são os professores de tal faculdade, como os professores de outra faculdade. Bom, é nesse sentido aí que eu indiquei o livro. E até como o senhor falou, né, na época a proposta do livro é interessante, né? Na verdade a pessoa olha assim, pensa que é referente ao Timóteo da Bíblia, mas na verdade é um personagem, né, que esses escritores, né, esses pastores criaram para escrever como se fosse uma carta dando incentivos, né, ligada à vida pastoral, à vida com a família, ministério, etc. Se você pegar, por exemplo, pastores mais antigos, pastor Geraldo, pastor Neri, por exemplo, pastor Marcos Del Valle, outros mais antigos, quando eles começaram no ministério pastoral, talvez eles não tiveram tanto apoio quanto hoje os pastores mais novos estão tendo. Por exemplo, o pastor Robson tem o apoio do pastor Edson, tem o pastor Eurípides. Os pastores ali da Continental têm o auxílio do pastor Paulo Antônio, então cada um tem sua base. Esses pastores mais antigos não tiveram isso. Então, essa ideia é poder tentar também dar um auxílio a mais para esses pastores novos. Tá? Essa é a ideia. Muito pelo contrário, né? Além de não ter tido este apoio, né? Ou seja, esse espelho que a gente tem, simplesmente era colocado lá. Ó, nós precisamos abrir uma igreja em São Vicente. Então enfiava o pastor lá, ó, a igreja tá aí, jogava a família dele lá e aí ele tinha que dar conta da família e tinha que dar conta da igreja. Hoje não, hoje é aquilo que o pastor Júnior mesmo disse. Hoje nós temos ali o pastor Eurípides, que nos dá exemplo, tem um pastor que é o vice dele, que é o pastor Edson, que trabalha conosco diariamente. Então hoje nós temos, vamos dizer assim, um leque, né? Um respaldo, né, também. Exato, temos um respaldo e um leque de experiências, tanto positivas como negativas. Porque como mesmo o pastor Júnior disse, o pastor Eurípides nunca deixou de errar, mas também acerta muito, e que isso nós aprendemos muito com isso, né? Por exemplo, hoje você não vai pegar um pastor, por exemplo, lá do sul do Brasil e enfiar ele lá do Nordeste. Ele não vai acostumar. Entendeu? Por quê? Ele está acostumado com um ambiente frio, ele vai lá para um ambiente que é um calor absurdo, uma cultura diferente. Então hoje a igreja vai pensar 10 vezes, opa, peraí, esse pastor não vai acostumar lá, ele vai sofrer. Então, peraí, pastor, nós vamos te mandar para um outro lugar. Você pega, por exemplo, um irmão que cresceu na Bahia, vai trazer ele aqui para São Paulo, dá uma igreja agitada, um povo agitado, ele não vai suportar. Pode até suportar, com muitas dificuldades. Então hoje não, hoje a igreja já tem uma estrutura que ela pode escolher onde ela vai colocar o seu pastor. O pastor Robson um dia estava falando comigo, talvez ele possa até comentar isso, dele ter desejo de ir para alguns locais e alguns pastores barraram ele. Por cuidado. Não sei se o pastor quer falar sobre isso ou não, mas o pastor poderia falar, vai. Mas o pastor deve ter pensado, opa, peraí, ele tem esposa, ele tem filhos, dá uma segurada. É um cuidado a mais. Hoje é uma estrutura que a gente tem. Então, quando eu tento fazer essa indicação de alguns outros conteúdos, é para dar essa força. Certo. E assim, eu sempre vejo, né, nas aulas e até agora aqui na nossa gravação, que o senhor tem bastante livro aí atrás, né, na estante. E tem pouquinho, né? Eu falo para você que eu tenho pouco, porque eu tive no Mackenzie, eu tive um professor, o nome dele era, eu não lembro agora se era Edson, Leandro, eu não lembro.
E eu fui perguntar para ele na maior humildade, sabe? Professor, quantos livros o senhor tem na sua biblioteca? Ele falou para mim, ó, só na biblioteca da igreja mais de 8.000, mas eu tenho uma biblioteca em casa. Eu pedi desculpa e saí. Bem provável de até falar, ó, lidos eu tenho 8.000. Ainda que eu tô tentando acabar de ler mais uns 8. Pra me comprar mais uns 8. Aí a gente fica meio sem jeito, né? Ele ainda falava assim pra gente, ele dando aula, e aí alguns alunos faziam alguns comentários, ele falava assim, o que vocês leem na casa de vocês? O que vocês leem nas suas igrejas? Não é possível que vocês não conheçam livros, vocês não conhecem esse autor, Eu pensei, falei assim, eu pensava, professor, como o senhor consegue? É pastor, é professor, é pai, é doutor, porque ele já era doutor, já tinha feito doutorado. Só faltou ser escritor, ou já era escritor também. O doutorado dele tinha mais de 400 páginas e nós tivemos que resumir o doutorado dele num trabalho. Tinha mais de 400. Eu falei, professor, como você consegue conciliar tudo isso? Então, assim, e aí eu fiquei na cara, isso que eu falo, é pouquinho, irmão. O pastor lá, o professor tinha mais de 8.000 só na igreja dele. Mas assim, perguntando sobre isso, é porque assim, fica assim um ambiente legal nas aulas, na gravação, dá pra ver que o senhor lê bastante, né? E aí eu nem tinha comentado isso com o senhor naquele script, né, que a gente seguiria, mas tem algum livro assim que recentemente o senhor leu, que o senhor poderia indicar para leitura, que possa agregar de alguma forma assim para as pessoas? Porque eu sei que os livros, né, eles não substituem a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas no caso, os livros eles ajudam assim a expandir a mente para outras situações que outras pessoas passaram. E assim, a gente vê que o senhor tem bastante livro, né? Não como o seu professor que tem mais de 8.000 e mais uns 16.000 na casa dele. Mas, assim, tem algum livro assim que marcou o senhor, que o senhor leu ou que o senhor está lendo agora no momento que está sendo interessante? Olha, no momento eu tô estudando muito livros de história, né? Porque depois da graduação eu tentei partir para o lado da educação, né? Então eu fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino de filosofia e sociologia, aí acabei partindo um pouco mais para filosofia e história. Depois eu fiz a licenciatura em história. E achei que agora eu iria, quando eu terminei, falei, bom, agora eu vou voltar para os livros teológicos. Mas aí acabei ingressando agora em pedagogia e vai partir um pouco mais da educação. Mas tem um livro, sim, cara, tem um livro que foi de um professor meu de antropologia no Mackenzie. Professor fantástico, apesar de ser calvinista, mas um professor fantástico. Ele escreveu um livro chamado A Imagem e Semelhança de Deus. Quer dizer, ele escreveu não, ele indicou, perdão, do autor Anthony Hoekema, né? Falando do homem como a imagem e semelhança de Deus. Então esse livro foi um livro muito fantástico que eu vi, mas tem outros, tem diversos livros de teologia que marcaram assim, muito bom mesmo. E assim, o senhor comentou, né, que faz parte desse ministério, né, as paredes, Tempo Sem Paredes. Isso. Tempo Sem Parede é por causa da ideia assim de que é um trabalho não fechado. Uhum. É um trabalho mesmo voltado para fora, né? No sentido original da palavra eclésia, né? Uhum. Para fora, voltado para fora mesmo. Certo. E assim, até que tinha colocado no script, assim, porque geralmente eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, né? Às vezes cada igreja tem um plano anual, né, de realizar um trabalho, né, no ministério, né? A IDPB esse ano está no ano da intercessão. E tem uma visão assim que vocês estão trabalhando nesse ano junto com o ministério? O senhor falou, né, da criação da escola lá. Sim. Na verdade não é voltado assim, né, com um plano mais
detalhado, com um título, algo do tipo. Não, a ideia mesmo é o simples, né? É o simples, é pegar o evangelho, amar o próximo e pregar Jesus Cristo. Então, cada batismo que acontece, por exemplo, lá no... eu até peço, se vocês quiserem depois, tem a página do missionário Ronaldo Eugênio, tá? Lá no Instagram. Vocês podem dar uma olhada lá no trabalho. Ele também sempre é convidado para pregar nos Gideões aqui em Camboriú, porque ele vem de uma linhagem assembleiana, né? Então ele sempre está lá. Então a ideia é almas, né? Ganhar almas e formar essas pessoas como obreiros, como diáconos. Esse é o foco, mas não tem nada assim voltado como, por exemplo, a IDPB, né? Cada ano tem lá um objetivo, tem um plano. Não é muito rigoroso, assim, detalhado, não. O negócio é mesmo pregar o evangelho, ganhar almas, batizar e alimentar essas pessoas, né? Porque não adianta só a gente pregar o evangelho. Não adianta só a gente falar de Jesus e a pessoa continuar com fome. É muito fácil, por exemplo, a gente sair hoje, eu não sei em São Vicente, mas aqui em São Paulo está bem frio. Chegar lá no centro de São Paulo e falar, Jesus te ama com um mendigo, tá, mas e aí, minha barriga? A barriga tá vazia. A mesma coisa chegar lá pros irmãos no sul, que perderam suas coisas, e falar, Jesus salva vocês. Tá, legal, mas e aí, eu tô com fome, não tenho casa, não tenho roupa. A fé sem obras é morta, né? Então é muito fácil. Não estou dizendo que as igrejas não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que cada igreja tem os seus planos, tem seus objetivos e faz a sua parte. Mas é só essa ideia mesmo. A gente não tem aquela ideia assim rígida de a gente tem que por esse plano, por esse tem um estatuto, tem tudo certo, né? Porque tem que ter CNPJ, tem que ter um monte de coisa. Mas a gente é voltado assim, tanto que o lema é a nossa função é amar. A nossa missão é amar. Nossa missão é amar. Então, é isso, para você ter uma ideia. Eu fui pregar uma vez num asilo, onde a gente tem um trabalho, e aí pregando, o irmão falou para mim assim, você vai ter um momento muito breve para a sua pregação. Então você tem que ser breve. Então eu me preparei ali para 10 minutos, mais ou menos. Aí acabei a pregação, falei de Jesus, falei da cruz, falei da necessidade do arrependimento, que a pessoa precisa se entregar a Cristo. Acabamos, terminamos, eu fui ajudar as enfermeiras a levar as irmãzinhas, né? A maioria é cadeira de roda, tem uma rampa lá no asilo. Aí fui ajudar as enfermeiras a levar para os quartinhos delas, tal. Aí no quarto, as enfermeiras têm que pôr na cama, né? Porque fica chato para a gente pegar, né? E aí, quando uma dessas viagens que eu fiz com a cadeira de roda, que eu estava voltando, uma das irmãs do trabalho falou, pastor, vem aqui. Aí tinha um menino de 11 anos. E ele falou assim, olha, eu quero aceitar Jesus. Depois que eu ouvi a sua pregação, eu quero aceitar Jesus. Então essa é a nossa missão, né? É levar o amor e a palavra de Deus. E aí Cristo, o Espírito convence e depois dá andamento para essas pessoas andar com as suas próprias pernas. Essa é a missão. Levar o evangelho nesses lugares assim que às vezes não tem uma entrada assim, né? Tem bastante grupos, né, que fazem trabalho em presídio e hospitais, mas são lugares que necessitam, as pessoas às vezes estão sem esperança, né? E às vezes é isso que faz elas ter mais um empurrão, né? A primeira experiência que eu tive em presídio foi com a IDPB. Através da época da irmã Nancy, o pastor Robson lembra dela. Ela tinha um trabalho de missão muito forte na IDPB. Eu era responsável por buscar os missionários. A IDPB tinha uma Kombi na época, o pastor Robson deve lembrar dessa Kombi. Sim. Então eu que buscava esses missionários. Então eu tive muitas experiências com missionários. Nessas viagens que eu fazia com eles, as experiências que eles contavam, que eles traziam para a gente na igreja. Então a primeira experiência que eu tive num presídio foi com ela, foi na Fundação Casa, né? E aí depois tive outras no centro de São Paulo, tive com moradores de rua,
Então foram experiências bacanas. O senhor falou que está estudando agora, né? Está se formando em História, é isso? Eu me formei em História, né? Eu posso dar aula de História. E agora eu fiz a minha matrícula para fazer Pedagogia. Também Pedagogia, como licenciatura também. E eu ganhei uma pós, cara, da faculdade. Eles fizeram uma promoção. Aí eu vou estudar Pedagogia e depois eu vou fazer pós em Neurociência e Pedagogia. Ganhei da faculdade. O plano que eles fizeram para mim, eu consegui. Aí eu vou aproveitar. Vou fazer mais uma faculdade. Legal isso aí. Essa parte assim de história eu acho interessante. História, geografia, são matérias assim que eu acho interessante também, eu gosto. É que eu tenho pretensões de prestar concurso público, né? Inclusive, domingo agora, eu vou lá para Indaiatuba, vou prestar uma prova para a Prefeitura de Valinhos, para professor de História. Aí eu peguei agora o caderno deles, né, que teve prova domingo, para pedagogo. Eu estava bem criterioso, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Fiz agora em Camanducaia, eu peguei 18º lugar para professor de História, agora em janeiro. Só que são 4 vagas. Eu tenho esperança de entrar, né? São 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Então, dentro desses 4 anos, eu ainda posso entrar. Mas é mais difícil, porque eu peguei 18º lugar, né, para 4 vagas, minha pontuação não foi tão alta. Mas, de repente, eles me chamam, eu pego minha mala e vou embora para o Camanducaia. Fica lá como uma lista, né? Como se fosse uma espera, né? Isso, exatamente. Certo. O senhor já comentou até em sala de aula, né? O senhor tem contato já, né, com a parte, posso dizer, infantil, né? Porque o senhor trabalha com transporte escolar, né? Isso, eu trabalho com transporte escolar desde 2006. Entendi. Na verdade, sempre trabalhei em recursos humanos, né? Desde que eu era office boy. Eu trabalhava numa empresa de RH, então, quando eu não estava fazendo serviço de rua, eu trabalhava interno. Então, eu aprendi tudo do departamento pessoal. E em 2005, eu entrei num colégio particular aqui em São Paulo, e eles tinham transporte gratuito, eles mesmos. Só que eu entrei para trabalhar no departamento pessoal. E aí fizeram uma proposta para mim, para eu trabalhar no transporte. Como eu tinha já o curso, o alvará, documentação, aí você continua fazendo uma parte do departamento pessoal. Você leva as crianças de manhã, no seu intervalo você fica dentro do escritório. E aí combinaram o salário comigo, eu concordei. E aí eu fiquei lá até 2011, só que eu já não estava aguentando mais, né, porque é muita coisa. Aí depois eles me passaram para coordenar o transporte, então ficou mais coisa para mim, mais folha de pagamento, recursos humanos, as leis trabalhistas sempre mudam, eu não tinha mais essa flexibilidade de estar em sindicato, participando de convenção, essas coisas. Aí eu resolvi comprar a van e trabalhar particular, para poder ter esse tempo hábil para poder estudar. Porque lá eu não conseguia, né? Por exemplo, eu saía, acordava 4 horas da manhã e chegava em casa às 8 horas da noite. Para você ter uma ideia, quando eu fui validar meus créditos no Mackenzie, eu precisei mudar o meu horário. Então, eu não fazia uma parte do transporte à tarde. Eu trabalhava até as 2 horas, ficava sem almoço. 2 horas eu vinha embora, tomava um banho rápido, almoçava e ia para a faculdade. Porque minha faculdade era lá na Consolação. Eu pegava 3 ônibus. Chegava em casa às 11 horas, meia-noite, para acordar às 4. Então, foi um ano muito puxado, muito puxado. Aí agora, trabalhando, eu tenho 3 horários, eu tenho 2 intervalos. Então eu consigo conciliar os estudos, né? Entendi. É algo bom assim, porque o senhor tem aquele horário específico, né, de transportar os alunos, né, e aí depois pode focar nos estudos, né? E aí eu tenho, por exemplo, em feriado.
Eu trabalhei ontem, vou trabalhar só segunda. Isso é ótimo. Eu tenho essa... Eu fico de férias em julho, fico de férias em dezembro, janeiro. Então, nessas datas, quando eu estou estudando, como é EAD, eu aproveito para adiantar tudo. Certo. Entendi, bem flexível, né? Porque às vezes trabalhar assim numa empresa, no CLT, te prende muito, porque você tem que ter aquele compromisso, né? E aí, trabalhando assim por conta própria, né? Como autônomo, né? No caso seria. Isso. Te dá essa liberdade, né? Para poder estudar. Foi aí que eu consegui, porque presencial eu até conseguiria trabalhar onde eu estava, só que eu acordava às 4 horas da manhã, então era muito puxado, teria que trabalhar, estudar à noite. E não que eu não acorde cedo, hoje eu acordo 10 para 5 da manhã. Mas esse intervalo eu consigo conciliar os estudos, né? É mais fácil. Entendi. Pastor, a princípio, assim, o que eu tinha de curiosidade de conversar com o senhor era isso. Tem bastante tempo assim já de podcast. Não sei se o pastor Robson quer puxar mais algum assunto. Não, tá ótimo. Estou aqui simplesmente para intermediar a esse bate-papo, tá acompanhando, né? Foi uma honra poder ter sido convidado para acompanhar esse bate-papo. Eu já de primeiro momento quero aproveitar e agradecer bastante a essa oportunidade, agradecer ao pastor Júlio de ter aceitado. Quero desejar já logo um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Espero que possa ter sido edificante, que você possa ter se identificado um pouquinho nesse nosso bate-papo e lembrar que o Senhor é o grande Deus, né? Nosso Senhor Deus é o grande ponto fundamental referente a isso. E deixar à sua disposição, aproveitar, pedir essa oportunidade, deixar à sua disposição você que tem o interesse de conhecer um pouco mais as Sagradas Escrituras, você que tem o interesse de conhecer um pouco mais a IDPB, ou você que tem o interesse fundamental de conhecer as Sagradas Escrituras, que isso deve ser o nosso ponto fundamental. Deixo aí o nosso William Seymour, nosso seminário teológico à sua disposição, você possa vir nos conhecer. E quem sabe poder trabalhar e conhecer o Evangelho, fazendo ele crescer e avançar. Esse é o maior objetivo nosso, não somente como pastor, mas como servos de Cristo, em trazer o reino dos céus à existência, na sua casa, na sua igreja, na sua família. Então, venha, que será um grande prazer. Obrigado. Obrigado, pastor. Eu estou feliz de a gente estar aqui nesse momento, né, fazendo podcast. Isso aqui é um projeto que eu gosto de fazer, né? A gente já fez com o pastor Roberto, né? Teve também com o pastor Jefferson. Então eu gosto assim particularmente de fazer esse projeto porque é uma conversa assim mais tranquila, né? A gente conhece mais o entrevistado, né? A pessoa no qual a gente vai fazer as perguntas, e cada um tem uma experiência, né, diferente, cada um tem uma bagagem diferente no Evangelho, veio de uma outra denominação ou veio de uma outra religião e carregou uma bagagem, né? E eu queria agradecer ao pastor por ter aceitado o nosso convite, né? A gente está tendo aula aí com ele de livro de profetas... Oh, meu Deus, esqueci agora Epístolas o nome. Paulinas 4. Epístolas Paulinas 4. E é aluno, hein? Deu uma confusão aqui agora. Epístolas Paulinas 4, né? E aproveitando que o pastor Robson está aqui em casa, eu falei, pastor, bora trabalhar, o senhor não vai ficar só descansando não. A gente vem para aproveitar, ficar só dormindo, aí esses irmãos falar, desperta tu que dorme. Aí é obrigado a despertar, né? Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por vocês, pela igreja. A IDPB me deu a oportunidade de ter muitos amigos, muitos alunos que hoje são pastores, né? Jefferson foi meu aluno, o pastor Robson foi meu aluno, o Tice Edson, né, foi meu aluno, a Selma, esposa do pastor Jefferson, foi minha
aluno, o pastor Sebastião, meu aluno. Pastora Cida, eu acho que também, irmão, pastor. Minha esposa. Cida, a pastora Helenice. Sim. Eu tive a honra, né, de dar aula para ela. Então, assim, o seminário me proporcionou isso, a igreja me proporcionou isso. Então, hoje, eu sou muito grato porque tudo que eu conquistei na parte de estudo intelectual, eu devo à IDPB. Porque se não fosse a IDPB e não fosse o seminário, eu não entrava na faculdade. Então, se não fosse esse primeiro passo, eu não chegaria onde eu cheguei hoje. Então, eu sou muito grato, né? Tenho muitos amigos, tenho um amor gigantesco pela igreja. Não gosto que fale mal da igreja para mim. Quer falar, fale para outro, não fale para mim. É claro que todo ministério tem seus erros, suas falhas, mas não fale mal da igreja de IDPB para mim. Então é isso, eu agradeço pela oportunidade, espero que eu possa ter contribuído, né, para o canal, pelo seu objetivo, né, o seu projeto. E quando tiver uma outra oportunidade, nós estamos aqui, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. E a gente vem aí da contramão, né, pastor Júnior? Quando muitos dizem que a igreja pentecostal não quer saber de estudar, a igreja pentecostal não quer saber de aprender palavra, como a gente tem costume de brincar, né, quer saber de reteté, de repleplé. A IDPB, a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, há 66 anos, vamos completar aí daqui a um pouco mais de 30 dias, né? Há 66 anos fundamentada, né, na palavra e cada vez mais motivando seus membros, não somente seus membros, mas as igrejas vizinhas a conhecer as Sagradas Escrituras através do seu seminário. Isso aí. Exatamente. Eu particularmente estou adorando fazer o curso, né? Muito bom. É um negócio que eu sempre quis fazer, né? Quando eu entrei na IDPB, o diferencial que eu vi foi escola bíblica, né? Porque da igreja que eu vim era uma igreja neopentecostal, né? Não vou citar o nome, mas é uma igreja bem conhecida, né? E bem grande. E aí o diferencial foi isso, a parte de ensino da IDPB é o que me chamou a atenção também. Eu gosto muito dessa parte, assim, de estudar teologia, né, de abrir o conhecimento para a escritura e por conta também, assim, do que eu vi naquela outra igreja, os enganos, as heresias que tinham lá, eu achei interessante a forma da IDPB tratar essas coisas, assim, através do ensino. E como o pastor Robson já disse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você que está assistindo a gente aí nesse momento, tem aí o link, né? Eu vou fazer o link do WhatsApp do pastor Robson, então você pode entrar em contato com ele diretamente. Daí quando você clicar nesse link, ele vai abrir o aplicativo do WhatsApp no seu celular e já vai te direcionar para o chat para conversar com o pastor Robson. Então se você tem interesse, se você é de alguma outra IDPB ou de outra denominação, né, pastor? Tá aberto aí a oportunidade para você fazer um seminário de teologia. Será um grande prazer poder receber suas observações ou até mesmo tirar suas dúvidas. Como eu mesmo disse, agora dia 1º de julho a IDPB faz 67 anos só de Brasil, vindo dos Estados Unidos, nossa PCG, nossa grande mãe, mais de 105 anos como uma igreja forte, hoje já espalhada em 73 países, e pela misericórdia do Senhor, lógico, se ele não voltar, porque nós acreditamos no arrebatamento, se você ainda não acredita ou tem aí na sua mente que isso não vai acontecer mais, porque já se passou tanto tempo, eu quero dizer para você que isso acontece e vai acontecer sim. Então, se o Senhor nos permitir não retornar, não vir arrebatar a tua igreja, em nome de Jesus, aí até 2030 estaremos em 100 países, e por que não você pode ser um ponto principal para isso? Isso aí. Ô, irmão Vitor, posso dar uma sugestão? Pode falar, pastor. Eu não sei se o irmão já fez, mas seria legal fazer uma entrevista dessa com o pastor Montefusco. Para Sim. que a igreja, né, se ele permitisse também, não sei se ele tem tempo para isso, mas para que a igreja em si conhecesse o presidente, né? Sim. Eu conheço ele por conta da época em que eu participei das reuniões e estive com ele lá na escola bíblica,
E quando eu fui consagrado a pastor, ele que me ungiu. Então, poucos conhecem, né, o presidente da igreja. O pastor Robson deu algumas pinceladas lá na igreja do Paulistano, mas seria legal fazer uma entrevista dessa com ele, do mesmo, com as perguntas semelhantes, para a gente conhecer um pouco da história dele, seria legal. Não, eu gostei da sugestão. Fica a dica, né? Fica a dica. A gente começou a fazer o podcast em 2022, né? E a princípio a gente começou de maneira presencial, né? Aí, por conta depois também de demandar tempo, né? As pessoas também não têm uma maneira de se locomover até aqui, né? A gente está praticamente assim, isolado, assim, em questão de IDPB aqui na Baixada, né? Só tem a nossa IDPB São Vicente. Então, assim, não tem como trazer pessoas de São Paulo, né? Por conta da distância, do deslocamento e tal. E aí, essa forma aí que a gente faz através do Meet, né, é um aplicativo muito bom. Né, a gente fez com o pastor Roberto, o pastor Jefferson, e a gente até teve uns 30 minutos que a gente conseguiu fazer com o pastor André. Mas no dia que a gente estava fazendo, teve um problema de queda de energia, internet, e aí a gente não conseguiu terminar. Mas isso que o senhor falou é um negócio interessante, eu gostei da sugestão e vamos correr atrás aí para... Eu me coloco à disposição para intermediar, nós temos o contato, nós temos o carinho, né, pelo nosso presidente. O presidente aí, tenho certeza que não vai, muito pelo contrário, não vai... negar nem colocar nada contra, muito pelo contrário. Até mesmo, querendo ou não, dependendo do que for, a gente aproveita, já coloca a pastora Regiane, sua esposa também, e já faz um bem bolado. E o pastor Neri, para eles terem a pedra, Robinho. Essa história da pedra é bem boa. Você que está ouvindo aí agora, nós fomos à Escola Bíblica Central do Brasil, que é a nossa Escola de Educação Teológica em Minas Gerais, né, que é a nossa sede, e lá grande parte dos nossos pastores esteve estudando. Então é importantíssimo nós conhecermos a nossa história, né? E lá o pastor Neiri, que foi um dos nossos presidentes também nacional, esteve estudando ali, e quando ele terminou, ele falou: eu vou deixar um marco nessa escola bíblica. E aí tem uma pedra redonda lá, uma coisa muito bonita, feita de cimento, e ele escreveu lá o nome dele e a data da sua formatura. E ali está guardado como um marco. E é muito foi quando nós chegamos lá e vimos pastor presidente de Minas Gerais, pastor Eduardo, nos recepcionou lá, e quando a gente viu, a gente achou estranho, né? Falou: pastor Eduardo, o que é isso aqui? E aí ele foi contar, e nós acabamos chorando. Foi uma coisa assim marcante, porque nós sabemos o que muitos ali sofreram. Hoje nós temos aula online, hoje nós temos apostila, hoje nós temos disponibilidade de estar aqui, facilidade de estar em casa estudando. Lá não, lá ele tinha que estar trancado, tinha que pagar, muitas vezes não tinha condições de pagar, então tinha que trabalhar dentro da escola. O pastor Geraldo mesmo teve que consertar muitos motores para poder comer, não somente para pagar a escola, para poder comer lá, porque tudo tinha. Mas graças a Deus são homens aí forjados no fogo, e graças a Deus aí em frente das suas igrejas. Só para você ter uma ideia, o pastor Neiri é um dos pastores mais velhos, pioneiro, tem aí 60 anos, mais de 60 anos só de igreja. A igreja vai fazer 67, como eu disse, daqui a alguns dias. Tem mais de 60 anos de igreja, e além dele mais de 60, quase 60 congregações abertas. Então realmente sem palavras para dizer o que Deus realiza no nosso meio. E o pastor Neri também, ele foi já presidente nacional? Já, ele foi presidente nacional. Hoje nós estamos com o pastor Montefusco há quase 30 anos já, se eu não me engano. É que eu não tenho a data exata, mas se eu não me engano, a primeira eleição dele foi em 2004. Nem sei se eu não estiver errado. E aí nós estamos, até o presente momento, até 2025, ele como presidente nacional nosso até o presente momento. Eu tenho aqui um informativo que estavam dando na conferência global em 2022, né? Só que acho que aqui não fala, não tem aqui
falando. Não, se eu não me engano, eu tenho na Bíblia, na nossa Bíblia, a Bíblia da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, vem descrito lá todos os seus presidentes. Se eu não me engano, aí na Conferência Global veio falando só da quantidade de países que estamos. Isso aqui não fala mesmo. E a excursão? Nós temos um intuito, né? Quem sabe aí, se for possível, do ano que vem, levar os nossos alunos para conhecer a escola bíblica. Nós fizemos isso há alguns anos atrás, foi um marco para nós, né? Porque nunca uma escola teológica, um seminário tinha levado seus alunos a Minas Gerais, a Lagoa Santa, para conhecer a Escola Bíblica Central do Brasil. E nós tivemos ali com alguns alunos, com alguns professores, foi maravilhoso. Falando nisso agora, dia 13 de julho, 13/6, a Escola Bíblica Central do Brasil, ela faz 60 anos, então é um marco, é uma história de milagres, uma história vencedora, onde é uma tradição americana, né? Nós somos uma igreja americana, vindo dos Estados Unidos, e é uma tradição dos pastores, os bispos americanos, sempre quando chegavam num país, abria a sua igreja, ensinava a palavra de Deus, e logo após isso se montava uma escola teológica para trazer o conhecimento bíblico e o conhecimento não somente bíblico, mas secular também. E ali agora, daqui a alguns dias, né, nós teremos aí o SIM, Seminário Intensivo de Missões, onde nós, através dessa ação do Espírito Santo, a IDPB vem crescendo em todo o país, não somente no Brasil, agora fora, pela misericórdia do Senhor, como Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Nós estamos fora também, agora na América do Sul, aí na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, e agora pela primeira vez na Europa. Primeira Igreja de Deus Pentecostal do Brasil aberta em Portugal. Então Deus vem crescendo bastante, isso como Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, não como PCG apenas, né, que é a Igreja de Deus Pentecostal da América. Mas como do Brasil, hoje Deus vem impactando as nossas vidas, vem trazendo o reino de Deus cada vez mais a nós, trazendo a palavra, trazendo alimento, tanto espiritual como físico. Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós temos aí a nossa igreja em Esteio, aí no Rio Grande do Sul, que está sofrendo junto com os rio-grandenses, mas está ali ajudando, está ali apoiando, está ali zelando do pessoal. Essa semana mesmo, se eu não me engano, hoje é quinta. Na terça-feira, nós tivemos uma reunião nacional com todos os pastores da Nacional, pastor Montefusco, pastor Joel, João Nunes, né? Isso, que esteve no YouTube, juntamente com a PCG. Por incrível que pareça, a PCG está nos ajudando muito com valores, com doações, para que possamos levar ao Rio Grande do Sul, através da nossa igreja de Esteio. Ao Seminário Bíblico William Seymour, o mês passado esteve ofertando para que possa ajudar. Esse mês, em nome de Jesus, vamos estar ofertando também. E assim, lutando um pelo outro. Esse é o reino dos céus, né? Juntos nós somos melhores. Nós temos um ditado no Vista Alegre: juntos nós somos mais fortes e com Cristo somos imbatíveis. Então é isso que nós levamos o reino dos céus à existência. Amém. E pastor, se tiver rede social do ministério no qual o senhor faz parte, depois o senhor me manda, e aí pro pessoal que estiver assistindo a gravação eu vou colocar no vídeo aí na descrição ou no comentário fixado. Aí se o senhor achar, não sei se tem, né, se o senhor consegue pegar, eu deixo os links aí pro pessoal acessar e conhecer. Tá, eu mando no seu particular a página, e aí acredito que vai o link para você. Tá bom, combinado. Tá bom, eu vou mandar tanto do ministério quanto do missionário Ronaldo. Que aí ele posta mais, na página dele ele posta mais eventos, que o presidente vai para Moçambique sempre no mês de setembro, que é as férias dele, que aí quando ele vai para lá. Inclusive, eu doei um violão para lá, era um violão elétrico, acústico, modelo folk. Sim. Eu comprei, mas aí eu tava com algumas dificuldades nos dedos, né?
meus dedos não estão dobrando, então estava com dificuldade de montar algumas notas. E aí eu desisti da música literal, e aí falei para ele, toma esse violão e leva lá para a África, e lá os meninos não têm, os meninos querem aprender, né? Pelo menos vai ser para o reino. Então, tudo que a gente faz, eu falei para ele assim, eu poderia vender e lucrar, mas não é a ideia, né? A ideia é louvar a Deus, então que esse instrumento seja para louvor de Deus. Amém. O nosso intuito é lucrar de outra maneira, né, pastor Gênio? Nós lucramos, o nosso intuito é lucrar de outra maneira, encher os céus, né? Exatamente. Esse é o maior lucro que nós temos. Não serviu para louvor através da minha vida, mas ele pode servir para louvor a Deus de outra vida, né? Com certeza servirá. Isso. Pastor, novamente obrigado aí por estar com a gente. Não saia aí da chamada ainda. Pode continuar aí, eu só vou fazer aqui a finalização da gravação, tá bom? Tá bom. Então, pessoal que estiver assistindo aí, obrigado para quem ficou até esse momento, né? Vai sair no canal como uma estreia. Eu tô ainda com alguns vídeos para editar. Tem o vídeo do congresso que teve aqui em São Vicente para editar. Tem também o culto do Dia Internacional das Mulheres para editar ainda, que eu não consegui. Então, primeiramente eu vou dar uma prioridade para esses cultos que já aconteceram, e aí depois eu vou estar editando esse aqui nosso, mas vai sair agora em junho, porque eu estou de férias, então eu vou ter um tempo maior aí para conseguir editar. Então, pessoal que estiver assistindo aí, na descrição do vídeo tem Instagram da IDPB São Vicente, tem Instagram do Pentecast, vai ter as redes sociais do ministério que o pastor Rui faz parte, tá? Vai ter aí também na descrição o contato do pastor Robson, para você que quer fazer teologia, então acesse aí a descrição, vai ter aí para fazer a teologia. Pastor Robson também tem a parte de livraria na igreja, né? Tem bastante livro da IDPB, inclusive. Vou deixar com ele também o Instagram da Escola Teológica de São Paulo, para você também conhecer. Ali tem alguns cultos teológicos que nós fizemos. Então é bem legal. Então você vai ter todo o material aí para que você possa, assim querendo, tem que querer, meu querido, assim querendo de verdade ampliar os seus conhecimentos, não ter desculpa para não deixar de nos encontrar. É isso aí. E pessoal, quem não é inscrito no canal, considere se inscrever aí, tem um botão aí embaixo no vídeo para você se inscrever. E se você ativar aquele sininho que tem do lado do botão de inscrição, quando a gente postar novos vídeos no canal, ou quando fizer alguma transmissão ao vivo, você vai receber uma notificação no celular. Então é interessante você se inscrever e também clicar nesse sininho, que aí quando a gente fizer alguma atividade nova no canal, você recebe uma notificação no seu celular. Vai receber um alerta aí dizendo, pode abrir que o manto começou. É isso aí, é basicamente isso. Então, considere aí se inscrever, ativar o sininho. E também considere, por favor, deixar um like, uma avaliação no vídeo, porque conforme você vai avaliando o vídeo de forma positiva ou negativa, o YouTube ele vai indicando para as pessoas esse material, esse conteúdo aqui que a gente gravou. Então, é interessante você também clicar nesse botão que tem aí embaixo, ele é um botão de um sinal de positivo, escrito gostei. Então, você clica nesse botão e você vai estar, de certa forma, avaliando o vídeo, tá? E aí vai passar para mais gente. E lógico também, a gente vai fazer toda a divulgação aí nas redes sociais, né, para IDPB nacional, no caso, para os irmãos de outras igrejas estar acessando aí o canal. E pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse podcast. A gente fica por aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, meu querido. Não se esqueça, compartilhe, hein?